Duas situações aí importantes para passar para vocês. Olha só, o volante, né, Alan, a gente sabe que tem tido problemas físicos aí, né? Na temporada passada teve alguns problemas de fascite plantar, ficou sem jogar muitos jogos. E há a possibilidade do Flamengo negociar tanto o Alan quanto alguns outros jogadores, Michael e tudo mais. A notícia que o Coluna trouxe ainda agora é que o Alan pode estar a caminho do São Paulo por empréstimo, tá? Meio campo aí, 28 anos, não estaria nos planos do Felipe Luiz. A questão é, Felipe Luiz vai renovar, vai continuar? Não se sabe, tá? A notícia do Coluna, eles trazem essa informação aqui também, trazem do Everton Araújo, que eu vou comentar aqui agora. Olha, o São Paulo demonstrou interesse no Alan e eles consultaram a possibilidade de um empréstimo com compra obrigatória de percentual atrelada a metas. Tá? A informação do Vene Casagrande, não do Coluna, do Vene Casagrande. Neste momento não há como avançar, porque o clube aguarda uma definição do comando técnico, eu falei agora, do Felipe Luiz, já que uma possível mudança pode influenciar nos planos para o volante. Caso o Felipe Luiz renove, a tendência é que o Flamengo busque sim novos ares para o Alan. Com relação ao Everton Araújo, o Coluna trouxe que o jogador gostaria de se transferir para ter mais minutagem, para ganhar rodagem e tudo mais. Eu conversei com uma fonte ligada à diretoria que disse que, apesar das notícias, a proposta mesmo no papel não chegou, que não chegou nada pelo Everton Araújo. Tá? Então não tem o que a gente está comentando aqui nesse momento, porque a proposta pelo Everton Araújo não chegou, é só sondagem até o momento. Então não tem como tomar qualquer decisão, qualquer situação, sabendo que não chegou a proposta efetiva pelo Everton Araújo, tá? Apesar do Coluna trazer que ele gostaria de ter mais oportunidades e de se transferir e tudo mais, a proposta no papel não chegou. A proposta não chegou. Conversei com essa fonte que falou que não chegou, tá? Então, é uma possível, sim, saída de volantes, né? O Alan, acredito que seja o mais provável de sair. O Everton Araújo está bem avaliado internamente no Flamengo, foi muito bem nessa reta final de temporada. Hoje eu acordei com a informação do Felipe Luiz de que o negócio não está fácil. Realmente o tempo está se esgotando, a informação é essa, o tempo está se acabando e a diretoria do Flamengo está irritada com os posicionamentos do empresário que o Felipe contratou, o Jorge Mendes, que não aceita reduzir a pedida. Apesar da matéria de ontem do Globo Esporte, de que o Felipe tinha dado ok para a proposta do Flamengo e que apenas faltava a questão dos valores da sua comissão, né, do Ivan Palanco, etc., a informação que eu acabo de receber é que esse valor pedido pelo Jorge Mendes, que é um desejo do Felipe, relacionado aos auxiliares, à comissão técnica, é altíssimo, é próximo de 1 milhão de euros anual, é um valor muito alto. E aí o Flamengo, o BAP, presidente BAP, segundo fonte ligada à diretoria, nos passa, ele entende que já esticou a corda até onde podia e não sabe quanto mais pode esperar para resolver essa situação. O Flamengo não pode ficar refém de uma negociação. O BAP já estipulou ali um valor próximo dos 2 milhões de reais mensais e não quer ceder mais. Tá? Essa é a informação de agora, não vai ceder. Além disso, entende que esse valor é um valor que pode arcar com a comissão do Felipe. E o Jorge Mendes entende que há a necessidade de um valor extra. Tá? O Globo Esporte tinha trazido ontem, e aí o Guilherme Flazuelo também tinha trazido que esse era um tópico que estava dando divergência, mas essa informação que a gente teve agora é que o Flamengo chegou próximo dos 4 milhões de euros anuais e que eles querem um valor a mais aí e que está dando uma divergência grande, esse valor a mais aí de praticamente 1 milhão de euros, né? E aí chega naqueles 5 milhões de euros que o Vene Casagrande trouxe. Então, gente, a informação é real, o tempo está se esgotando, os ânimos estão aí ficando exaltados, porque o Flamengo não vai querer repetir o erro do Botafogo em 2024 para 2025, né, quando
2025 já foi para a Supercopa sem técnico. O Flamengo quer planejamento, o Flamengo sabe que precisa se planejar, tá? A diretoria sabe disso e isso está atrasando tudo, né? Até a questão de contratações. Então eles precisam resolver isso logo, tá? E tem os nomes aí que estão em pauta, né? O Arthur Jorge é o principal. Baixinho para não acordar o Otto. Cara, seguinte, presta atenção. Você já pode garantir presença na Recopa Sul-Americana, Supercopa, você já pode começar a consultar, ainda está definindo o local. Brasileirão, os primeiros jogos você já pode começar a fazer. Copa do Brasil, você já pode começar a se planejar. Carioca, você já pode também se planejar. Procura agora mesmo a caravana do Haroldo, que ele tem com ingresso nos Jogos do Rio. Tem pacote já para Recopa, Buenos Aires, Rio de Janeiro. Vamos ver o Flamengo ser campeão de tudo esse ano. Campeão da porra toda. Vamos com tudo. Chama a caravana do Haroldo. Descrição e comentário fixado. Tem um contato aí. Garanta agora mesmo presença nessas disputas de título do Mengão, que vem muito mais por aí. Ah, mas o Felipe Luiz... Calma. Temos elenco. Vamos com tudo. É uma situação aqui, inclusive, que essa fonte da diretoria me falou que por eles ali não tem um prazo definido, tá? Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas não tem um prazo definido. O que se fala é, o Flamengo não quer repetir os erros do Botafogo em 2025. O Flamengo, o BAP não quer que o Flamengo repita os erros do Botafogo em 2025. Foram uma demora para contratar treinador e para planejamento do elenco. Você demora a contratar treinador, você não sabe quem você pode contratar, você fica num impasse absurdo, você perde contratações, você joga um ano no lixo. Foi o que o Botafogo fez. O Flamengo não quer repetir isso. Então o Flamengo está tomando todos os cuidados, né? Eu estou trazendo essa informação aqui porque é uma preocupação da diretoria de não repetir os erros do Botafogo, de demorar para contratar treinador e ficar ali a ver navios com relação à contratação. Tanto é que o Boto, sabiamente, né, o cara é um cara vivido, ele foi lá garantir o Vitão. Ele foi contratar o Vitão. O Vitão está contratado. Por quê? Porque se fosse esperar treinador, o Flamengo ficava sem ninguém. O Flamengo vai ficar chupando o dedo. Graças a Deus que a gente tem um português competente, profissional, que o Flamengo se dá bem com portugueses, né, na maioria das vezes. Jorge Jesus, agora com o José Boto, tem sido muito campeão. E os caras, por mais que a gente às vezes goste de trabalho de técnicos e de diretores brasileiros, os caras estão acostumados com a Europa e com o mercado europeu, como as coisas funcionam, e se planejam. E nessas horas é necessário a gente ter diretor e técnico e que se preocupe com o planejamento e que se preocupe com o tempo para as coisas começarem. E o Felipe, infelizmente, quando entregou tudo ao Jorge Mendes, ele permitiu que o tempo corresse, né? O Flamengo está tentando renovar com o Felipe há muito tempo. E o Felipe empurrando para o final do ano. E chega o final do ano e ele não renova para o próximo ano. O Flamengo está com o tempo esgotando, a verdade é essa. E o Boto fez de tudo, gente. O Boto fez de tudo. A gente precisa falar isso aqui. É muito fácil vir aqui só para criticar. Criticar Marcos Braz, criticar o BAP, criticar o Landim, criticar o Boto. É muito fácil criticar. Agora, o difícil é você perceber que as coisas estão caminhando de um jeito e que eles têm que tomar uma atitude e que vai fazer o quê? O Boto fez de tudo para tentar segurar isso. Fez de tudo para melhorar para o Flamengo e melhorar para o lado de lá. A ponto de ficar até, às vezes, ficar chato para ele com o BAP, porque ele está tentando tanto intermediar os dois lados que às vezes o BAP, opa, peraí, você está trabalhando para mim ou para eles? Então o cara tem que pisar em ovos, ele está numa situação muito... Eu não queria estar na pele do Boto, eu falo de coração, eu não queria estar na pele do José Boto nesse momento. É muito difícil, tá? E ele está tentando agora o lado de lá. Agora o Boto foi pro lado de lá para tentar, olha só, vem cá, vamos reduzir aí, senão não vai acontecer. Senão não vai acontecer. E a hora que o BAP
se emputecer, acabou, meus amigos. Vocês conhecem o BAP. A hora que ele se aperrear, vocês sabem o que vai acontecer, né? E a gente tem aí a situação que incomoda internamente na diretoria, que é a questão do Jorge Mendes. Que quando o Felipe estava na base e foi negociar para ir para o profissional, não tinha Jorge Mendes. Em outras muitas situações, não tinha Jorge Mendes. Aí agora que ele está com um ano vencedor e tudo mais, colocou o Jorge Mendes para ver a questão de mercado, que é o sonho dele lá na Europa. Só que o Jorge Mendes começou a querer mexer aqui também, se meter com o Flamengo, em negociação com o Flamengo. Isso, cara, incomoda, porque para algumas coisas era o Felipe direto. Era o Felipe direto com a diretoria. Agora é o Jorge Mendes. Eu tinha até gostado ontem da informação do GE que o Felipe tinha procurado a diretoria para aproximar a situação, para resolver a situação. Só que ele continua insistindo com a questão da comissão. E, gente, o Flamengo não pode se render. O Flamengo não pode ser refém de uma situação dessa. E a chateação que eu entendo de todos no Flamengo é que sabem que o potencial do Felipe é gigantesco, que é um grande treinador já, que tem muito a crescer, que vai ganhar muita experiência, que vai ser um baita de um treinador mundial. Mas o Flamengo e o BAP e companhia, eles entendem que ele chegou nisso porque o Flamengo também ajudou. Estavam ali, ó, juntos, né? Se o Felipe hoje é o que é, tem ali a parcela também do Flamengo que permitiu que ele trabalhasse com um grande elenco. Ou vocês acham que no Fluminense, no Vasco, qualquer outro time que o Felipe treinasse, ele conseguiria ganhar os títulos que ele ganhou e a projeção que ele ganhou para a Europa? Vocês acham que o Felipe Luiz teria ganho a projeção que ele ganhou para o futebol europeu se ele comandasse, por exemplo, o São Paulo? Se ele comandasse o Grêmio, o Inter, o Vasco? Vocês acham ou vocês acham que o elenco que o Flamengo tem fez toda a diferença? As contratações feitas pelo Boto fizeram toda a diferença? As pessoas falam muito, o trabalho do Felipe Luiz é fantástico, mas ele tem um elenco muito forte. Ele tem um elenco muito forte. Ele tem o maior time da América, talvez a maior folha da América. E mais responsabilidade. Por isso muita gente fala, não fez mais do que a obrigação de ganhar títulos, porque ele tem um elenco dos mais fortes. O Palmeiras também contratou muito esse ano, mas o Felipe tem um elenco dos mais fortes, e ganhou e se provou, ok. Mas muito dessa projeção que ele conseguiu com o futebol europeu foi por causa do próprio Flamengo, foi por causa das contratações, foi por causa do elenco que ele tem. Ele poderia ter se mostrado, num Vasco, num Inter, num Grêmio, ele poderia ter se mostrado para o mundo como fazendo um belo trabalho. Mas a projeção internacional que ele teve foi por causa do seu elenco e por causa do Flamengo, da grandeza, do tamanho dessa bandeira aqui, do Flamengo. Por isso eu falo, a gente tem que ter muito, muito cuidado quando a gente comenta, sabe? A cada dia, cada comentário que eu faço aqui, eu tenho que pensar muito, porque eu posso estar sendo injusto com um dos maiores clubes do mundo, que é o Flamengo. E o Flamengo está acima de qualquer um, cara. O Flamengo está acima de qualquer um. A gente não pode colocar treinador, jogador acima do Flamengo. O Felipe é ídolo, torço muito para ele ficar, estou torcendo, estou aqui ansioso para essa renovação, mas ao mesmo tempo pensando no Flamengo, tá? Surgiram alguns nomes aí para plano B. O nome real, que a gente sabe, Arthur Jorge. Esse aí o Flamengo realmente procurou e tem ali apalavrado, caso realmente dê errado a renovação do Felipe Luiz. O Thiago Motta, um nome que surgiu aí, o Boto não vai prosseguir com esse nome, tá? Foi um nome oferecido ao Flamengo, mas o Thiago Motta foi oferecido, mas o Boto não vai prosseguir com esse nome, pelo menos a informação que eu tenho. Problemas ali do passado, na Juventus, o Danilo também estava por lá, não sei se chegaram a ter algum problema, mas o que me passaram devido a um impasse, não vamos prosseguir com o Thiago Motta. Ok.
Então temos o nome do Arthur Jorge e tem que saber se o Leonardo Jardim, a exemplo do Vitor Pereira, que falou da sogra, vai confirmar a aposentadoria mesmo, ou foi só para inglês ver, né? Só para sair do Cruzeiro. Porque ele falou que ia se aposentar, cuidar da parte física e mental. E aí, o Felipe não renovando, o Flamengo tem essas duas opções nesse momento. Arthur Jorge e além do Arthur Jorge, o Leonardo Jardim, mas aí tem essa questão do Leonardo Jardim estar se aposentando. Aí os torcedores me perguntam, Paparazzi, o Jorge Jesus, ele voltou a falar do Flamengo, esse velho sabe a hora de falar do Flamengo, né? Na hora do impasse, na hora que o Felipe Luiz não se decide, que o Jorge Mendes faz jogo duro, que o Flamengo já está irritado, a diretoria do Flamengo irritada com o empresário do Felipe Luiz, vem o Jorge Jesus e dá uma entrevista rápida, passando, mas fala do Flamengo com carinho. E aí o torcedor balança, meu amigo. O Jorge Jesus parece que ele sabe a hora mesmo de falar. É impressionante. Eu tô falando alguma loucura? Cara, pra mim já não é mais coincidência. Pra mim já não é mais coincidência. Aí vai falar, não, mas ele gosta do Felipe. Ok, mas ele... Você acha que ele não tá acompanhando? Ele falou isso, que ele tá acompanhando tudo do Flamengo. Se ele tá acompanhando tudo do Flamengo, ele sabe exatamente a hora de falar. Esse velho, eu vou falar pra vocês, a gente fala velho com carinho, tá, gente? Esse velho, ele se tem uma coisa que ele não é, meu querido Jorge Jesus, é bobo. Isso ele não é. E aí seria unanimidade. Se o Felipe não acerta. A questão do Arthur Jorge, do Jorge Jesus e tal, são as multas, né? Olha só, né? Ele pegar aqui a declaração do Jorge Jesus, tá? Olha aqui. Continuam sendo os melhores, tá? Ele falou ao canal Gold aí que o Flamengo continua. Ele falou que acompanha todos os jogos do Flamengo, incluindo a final contra o PSG pela Intercontinental. Ele disse que não superou o time de 2019. Cara, eu sinceramente, eu falo para vocês, vou trazer aqui as aspas do Jorge Jesus certinho para vocês, porque eu não vou usar esse áudio aqui não, tá? Vou pegar as aspas aqui. Vamos lá. Tá aqui. Aqui, tá aqui. Vamos lá. Acompanhei a final, acompanho todos os jogos do Flamengo. Continuam sendo os melhores. Muitas felicidades para a nação. Aí o repórter da Gold perguntou, mas e aí, superou o seu Flamengo de 2019? Ele não superou de 2019, tá? Ele dizendo que aquele time ali de 2019 fez 34 vitórias seguidas. Ele dizendo que não superou, mas falou que acompanha, né, o Flamengo, mesmo de lá, tá sempre acompanhando o Flamengo. Cara, o Jorge Jesus, ele se fosse qualquer outro momento, né, eu acho que ele ficaria calado, né? Qualquer outro momento ele ficaria quieto. Só que, vou pegar aqui, vou mandar um recado para a torcida do Flamengo. Acompanha a final, acompanha os jogos todos do Flamengo. Ele fala final, mas ele não fala que foi do Intercontinental. Ele pode estar falando também da Libertadores. E continuam a ser os melhores. Muitas felicidades para a nação. Não. De 2019 foram 34 vitórias consecutivas. Então, o Jorge Jesus deixando claro que ele acha que ainda aquele time de 2019 supera esse atual, mas que ele acompanha, fez questão de dizer que acompanha o Flamengo.
Então, cara, é que eu falo para vocês. Eu vi muita gente também falando, o Renato Gaúcho, a culpa não foi dele, a culpa foi do entregador de paçoca, a culpa foi do Andréas Pereira. E o Renato, ele falou sobre o Felipe Luiz, tá? Eu fico muito feliz pelo Felipe Luiz, eu tive o prazer de trabalhar com ele no Flamengo, ele como jogador e eu como treinador. Ele já demonstrava uma capacidade muito grande de ser treinador, como jogador dispensa comentários, sempre foi bastante inteligente. Então, o Renato falando isso, mas tem muitos torcedores do Flamengo falando, contrata o Renato. Cara, o Renato vai ser muita... Eu acho que o Flamengo, nesse momento, ele precisa de realidade. O Flamengo precisa de um treinador que chegue sem pressão. O Renato, a galera estaria dividida. Eu gosto muito do Renato, tá? E concordo que quem entregou foi o Andréas. E o time estava bem, ele estava treinando bem esse time, e é um injustiçado o Renato. Mas tudo que a gente não precisa agora é divisão. O nome que vier tem que ser um nome que não vai ter divisão. E a torcida tem que apoiar, entendendo que o Flamengo fez o seu máximo para manter o treinador. O Flamengo fez tudo para manter o Felipe Luiz.